Vamos falar agora um pouco como é que a guerra na Ucrânia vai acabar mudando a macroeconomia e acabar afetando também, né, a macroeconomia no Brasil. Então, a Rússia é um importante exportador de petróleo, obviamente. Ela também é um grande exportador de grãos e fertilizantes agrícolas. E a previsão é que essas commodities agrícolas elas tenham uma forte subida de preço nos próximos meses em função das sanções que foram colocadas no país. A gente vai entrar no detalhe aqui no próximo bloco, a gente vai falar exatamente de cada uma das sanções que foram colocadas em cima da Rússia e algumas também na Bielorrússia. A gente vai entrar no detalhe e ver como é que isso vai afetar, mas logo de cara a gente pode falar que em termos de macroeconomia, como eu estava falando no ponto anterior, a gente tem a escassez desses produtos e dessas matérias-primas. A outra coisa é o aumento dos preços das commodities também vai trazer uma maior inflação, não só no mundo, mas também no Brasil. Então, para conter a inflação, a gente vai esperar aí que o Banco Central vai aumentar a taxa Selic, então ela vai continuar subindo. Isso vai fazer com que os títulos da dívida pública brasileira se tornem mais atrativos para os investidores, mas também significa que a gente vai estar pagando mais caro para poder pegar dinheiro emprestado no mercado internacional e no mercado nacional. A gente vê que a inflação está disparada em vários lugares no mundo. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, a maior inflação dos últimos 40 anos, cerca de 8%. Isso no CPI que estão calculando atualmente, que é uma métrica desassociada com a métrica que se usava há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás se incluía também o preço dos aluguéis, que hoje não se inclui na métrica. Então, se você incluir, a gente está em 11%, que chega exatamente próximo do valor na época do governo de Carter. Então, a gente vê aí que realmente a inflação está disparada nos Estados Unidos e também a inflação está subindo no Brasil. E a gente vai esperar que isso vai continuar aumentando, obviamente, por causa de todas as pressões financeiras e de custos que a gente vai ver por causa da guerra no mercado internacional. Então, para combater isso, que nem eu falei, o governo vai ter que aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros, os financiamentos e tudo mais vai ficar mais caro. Vai ficar mais caro pegar dinheiro emprestado no mercado. Então, isso vai evitar com que as pessoas façam investimentos. As pessoas vão preferir deixar o dinheiro guardado. O governo, que nem eu falei, vai ter que tomar mais dívida, então ele vai ter que emitir mais título a preços mais caros. Então, para manter uma gestão saudável desse passivo, o país vai depender de uma economia forte, que nada indica que a economia brasileira vai continuar forte no futuro, principalmente por causa da crise, por causa desses altos custos. O PIB precisaria de um crescimento alavancado para poder aumentar a arrecadação, que também não é algo que a gente imagina que vai acontecer nos próximos meses e nos próximos anos, né? Então, isso é um cenário bastante difícil de alta de juros, que a gente imagina que está próximo aí de acontecer, em que o crédito vai ficar mais caro e vai inibir o consumo das famílias e a capacidade das empresas de investirem e também de crescerem, né? De poderem inovar e crescer economicamente. Isso também vai impactar a Bolsa de Valores. Então, um dos indicadores que se olha na Bolsa de Valores, obviamente, é o número de empresas que estão abrindo capital na Bolsa de Valores. Então, o número que eu tenho aqui a gente tem menos interessados hoje em ações. Muitas empresas elas desistiram de listar na B3 as empresas. Então, de janeiro para cá, simplesmente nenhuma companhia abriu capital e outras 15 abandonaram o projeto. Obviamente, porque se você está tendo uma rentabilidade aí de 14%, 15% numa taxa de juros Selic, obviamente você não vai querer arriscar para ter uma remuneração parecida ou menor na Bolsa de Valores, quando você pode, na renda fixa, ter uma remuneração parecida ou até maior. Então, a gente vê já que a Bolsa de Valores ela vai ter uma queda de investimento, as pessoas vão estar menos interessadas, vai ser um produto de investimento que também vai interessar menos os consumidores no futuro, e é um dos impactos aí de tudo que está acontecendo. Então, de forma geral, o que os consumidores podem esperar no futuro é preços em alta. Então, vamos falar aqui principalmente quando a gente está falando de Europa, né? Como eu falei no começo, a Europa é muito dependente em termos de energia da Rússia. E o fato dela ser muito dependente, isso vai deixar o preço da energia que a gente paga, energia elétrica, mais caro. O gás, que é muito essencial na Europa para o aquecimento das casas, também vai ficar mais caro, porque o gás, praticamente grande parte dele vem da Rússia, e o preço do combustível também vai ficar mais caro. No Brasil, a gente acaba tendo uma independência, entre aspas, do ponto de vista do petróleo e do ponto de vista energético. Então, vamos começar falando do ponto de vista energético.
O Brasil, ele tem uma capacidade produtiva de energia muito alta e energias que são sustentáveis, né, renováveis. Então a gente tem as hidroelétricas, as termoelétricas, as nucleares, a gente está tendo um desenvolvimento de eólicas, a gente tem, agora também solar sendo bastante investido no Brasil. Então o Brasil, de certa forma, do ponto de vista energético, não depende de carvão, gás ou petróleo para poder fazer a sua produção energética. O Brasil também, felizmente, ele é um país tropical, então do ponto de vista de aquecimento, as casas não têm aquecimento centralizado, não tem um inverno rigoroso que você precisa de gás ou carvão ou petróleo para poder se aquecer, então também isso é uma boa coisa para o brasileiro. Mas quando a gente fala de combustível, o preço da gasolina na bomba, né, vai acabar influenciando. Vocês provavelmente já estão vendo os preços subirem, os preços já estavam altos, mas os preços vão continuar a subir. Isso porque o preço internacional do barril de petróleo está subindo.